Olá, vamos agora começar o nosso terceiro debate, que é uma esquerda ecossocialista hoje. Nós vamos ter neste painel uma questão linguística. A Emma vai falar em inglês, portanto era para relembrar às pessoas que querem ter tradução para procurarem os aparelhos que estão lá fora, pronto, para compreenderem melhor. E assim passo a uma breve apresentação das pessoas que nós vamos ter agora a falar. Rui Cortes é doutorado em Ciências Florestais e é especialista em recursos hídricos, é investigador e professor reformado da UTAD. Também vamos ter connosco o Gustavo Lopes, que é um académico de Porto Rico e também faz parte do grupo Ecologia e Sociedade do Centro de Estudos Sociais. E Emma Forró, que é a deputada francesa mais jovem do Parlamento Europeu, faz parte da França Insubmissa e fundou a associação Sans Océan. E o Rui vai começar, portanto, força. Muito bem, boa tarde. Vou abrir as hostilidades. Espero que estejam a ouvir bem. Eu não vinha propriamente fazer aqui uma apresentação muito pré-estabelecida, mas mais levantar questões. Parece-me que, já que é um encontro sobre ecossocialismo, eu creio que é muito importante, e era esta uma das ideias, tal como está aqui indicado, o ecossocialismo, enfim, passa esta pseudo-definição, procura fazer a convergência entre as lutas sociais e ambientais, de modo a combater todos os efeitos nefastos do capital. E, portanto, há aqui algo que não se será falado muito, embora tenha sido muito interessante os debates anteriores, mas que não se falou muito, portanto é bom no sentido em que eu não estou aqui a fazer uma repetição, que é exatamente a ligação entre as lutas do trabalho, as lutas sociais e as lutas ambientais. E, de facto, o ecossocialismo é isso mesmo. É a interligação entre as questões que se põem no mundo do trabalho e a extração desenfreada dos recursos naturais. Portanto, tinha aqui 4 pontos muito breves para apresentar, ver se não excedo o tempo limite, que era exatamente a questão que se põe no mundo do trabalho, na extração dos recursos naturais. Queria apresentar aqui as questões associadas com a transição energética, que se falou muito no primeiro painel, e fundamentalmente nas respostas que nós podemos dar em termos, enfim, na sociedade atual. Nós aproximamos das legislativas antecipadas, e como é que nós podemos dialogar, como é que o Bloco de Esquerda, neste caso, pode apresentar ou pode incorporar estas ideias ecossocialistas no seu programa. E portanto, eram um pouco estas as ideias. Fundamentalmente, eu começo aqui com a questão do mundo do trabalho e a sua ligação com a transição ecológica, e eu tinha aqui meia dúzia de pontos, nem tanto, que procuram, de facto, mostrar a importância que nós tem de inserirmos as questões ambientais, as questões ecológicas, dentro das lutas sociais, sindicais, que se põem dentro da área do trabalho. Portanto, aqui eu apresento como essencial a qualificação e a requalificação e a realocação dos trabalhadores para empregos em setores sustentáveis, mas com o controle estrito das comunidades locais. Portanto, haver uma ligação muito estreita entre as comunidades locais e as questões associadas com as indústrias, especialmente as grandes empresas mais poluentes. Portanto, a dependência que deve estar digamos, estas atividades relativamente às comunidades locais.
Aqui poderia falar, enfim, na questão da importância da regionalização. Eu creio que a regionalização podia nos dar um impulso muito grande em relação a este aspecto. Também a necessidade de fomentar as cooperativas de trabalhadores com base na economia solidária. É outro aspecto que me parece importante. A diminuição do tempo de trabalho, mas fundamentalmente a monitorização da qualidade de vida dos trabalhadores nas empresas. Enfim, o sentimento, quando nós falamos no aumento salarial, praticamente reduz a este aumento de salário a luta dos trabalhadores, quando ela é muito mais vasta e tem a ver com a sua qualidade de vida nos locais de trabalho. Portanto, este é um aspecto de grande importância, em que temos também a fazer a ligação, vamos lá, com a qualidade de vida, a ecologia e o trabalho. Reduzir a pegada ecológica, quer dizer, o controle que os trabalhadores devem ter nas empresas, no sentido de maximizar a sua eficiência para reduzir a pegada ecológica nos produtos que aí são produzidos nessas mesmas empresas. Portanto, a questão da ligação da pegada ecológica com o mundo do trabalho. Também a necessidade de que as empresas paguem impostos também de acordo, esses impostos sirvam em grande parte para proteger os trabalhadores relativamente às atividades que exercem nessas empresas, designadamente empresas que tenham efeitos de contaminação em que os trabalhadores estejam sujeitos a essa mesma contaminação. Portanto, uma parte importante dos impostos que são cobrados às empresas devem ser para proteger esses mesmos trabalhadores do efeito, do impacto negativo de tais produtos. Em relação à questão dos recursos naturais, aqui também ligar, neste caso, a exploração dos recursos naturais com a transição ecológica, isto é, com as questões também do ponto de vista do trabalho, aqui a interligação entre o mundo do trabalho e as questões ambientais, designadamente colocar os setores-chave, água, mineração, energia, sob controle público e popular, priorizar a recuperação de ecossistemas degradados, portanto, a nível da economia, e este é um aspecto que nós sabemos tem sido absolutamente secundarizado dentro dos programas económicos. Procurar limitar as áreas. Há bocado falávamos na questão como é que, vamos lá, o ecossocialismo se podia refletir nos programas, no dia-a-dia, e falou-se bastante no painel anterior nas questões do agronegócio. Mas quer em relação ao agronegócio, quer em relação às renováveis, eu creio que se nós falarmos em decrescimento ou crescimento zero, nós não conseguimos atrair pessoas para o nosso campo. Embora esteja correta essa ideia, eu creio que temos que virar muito procurarmos ter influência exterior através de definição de limites, de zonas que sejam apropriadas, por exemplo, para o agronegócio, até para a mineração, e limites a essas mesmas áreas. Portanto, onde é que podem ser localizadas e quais são os limites, quais são as áreas limites, qual é que é o volume que pode ser extraído nesse sentido. Portanto, estabelecer controle definitivo em relação a isso. É claro que há bocado falou-se nas Minas do Barroso, que é uma zona do ponto de vista de proteção da Unesco no setor agroalimentar e que de maneira nenhuma devia estar sujeita a uma área prioritária sob este fator. Por outro lado, em relação à questão, à contraposição relativamente ao agronegócio, é, pelo contrário, a valorização da agricultura familiar e a defesa de circuitos curtos de comercialização, portanto, com muito menos impactos do ponto de vista de transporte de produtos, etc. E, portanto, valorizar, de facto, a agricultura e a economia local. E também é importante avançar com o orçamento verde participativo. Portanto, a influência das comunidades em projetos que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental. Eu apresentava aqui algumas, rapidamente espero eu, algumas ideias em relação à falsa transição energética que existe e
e apresentava aqui apenas a questão associada com os parques fotovoltaicos. Mas os parques fotovoltaicos é muito idêntico também em relação à energia eólica ou, inclusivamente, ao próprio aproveitamento de energia hídrica. Mas eu creio que aqui os parques fotovoltaicos dão uma boa ilustração realmente desta situação, da corrida às renováveis. E a corrida às renováveis, tal como foi dito, eu creio, pela Catarina Martins, logo no primeiro painel, o objetivo é continuar, como é o capitalismo, continuar o crescimento contínuo. Portanto, não é que estas energias renováveis estejam a servir para diminuir o efeito ou o gasto a nível dos fósseis, da energia fóssil. Pelo contrário, a energia fóssil continuamos a gastá-la da mesma maneira, não tem havido diminuição, o que tem havido é aumento contínuo das renováveis. Porque, de facto, a qualidade de vida ou a eficácia dos governos é medida em termos de PIB e não em termos de impactos ambientais ou a nível de qualidade de vida. E, portanto, o que nós temos neste momento é que, por exemplo, os painéis fotovoltaicos, tal como os aerogeradores, têm uma duração de 20 a 30 anos e nós, chegando a 2040, vamos ter tanto material armazenado para reciclagem e essa reciclagem não está estudada. Além do mais, muitos destes materiais têm metais pesados, portanto, que contaminam o solo e a água, e o que assistimos, de facto, é a deslocalização das populações mais vulneráveis, das populações rurais, um aumento contínuo destes parques fotovoltaicos, sem que haja um limite em relação a estas instalações. Portanto, nós não estamos a conseguir diminuir a pegada fóssil, estamos a aumentar, a criar uma devastação dos nossos ecossistemas, destruindo o montado de sobro, destruindo florestas autóctones, etc., com energia dita renovável e que parte do princípio que não tem problemas. Nós vamos assistir, e não está devidamente estudado, como é que estes materiais estão a ser armazenados, e outros países começaram mais cedo com os parques fotovoltaicos. Neste momento estão a armazenar os materiais em áreas enormes, que obviamente ficam devastadas, sem que haja realmente um estudo da maneira de reciclar esses mesmos materiais, que se sabe, a maior parte são painéis de silício, mas como eu digo, têm metais pesados, que vão para aterro, que a sua reciclagem, a sua taxa de reciclagem está a ser extremamente baixa e, portanto, põem problemas, de facto, importantes em termos de futuros. Portanto, estamos a ver aqui que a acumulação de capital obriga cada vez mais energias fotovoltaicas, cada vez mais energias renováveis, sem que exista uma diminuição das energias fósseis. Eu apresentava, até porque a minha área é dos recursos hídricos, no painel anterior falou-se bastante desta estratégia apresentada pelo Governo, do seu instrutor da Água que Une, tal como o Primeiro-Ministro ontem apresentou na minha cidade uma estratégia para as florestas, que aqui, neste caso, a estratégia define até 2030 5 mil milhões de euros, portanto, esta verba, e o Primeiro-Ministro ontem o ex-Primeiro-Ministro apresentou uma para as florestas até 2040 de perto de 30 mil milhões de euros. Portanto, tudo isto é em PowerPoints, não há uma definição concreta das medidas, mas tudo isto, obviamente, procura ter um impacto eleitoral quando o Governo, enfim, está a poucos dias, ou aliás, neste momento está apenas em atividade de rotina. Mas estamos a ver aqui que é importante nós temos uma noção que, ao mesmo tempo em que, há cerca de 6 meses atrás, foi aprovado no Parlamento Europeu a Lei da Restauração da Natureza, que obriga que até 30% de cada país sejam áreas de conservação, em que, a nível dos recursos hídricos, deve diminuir a fragmentação e deve aumentar a recuperação de habitats, aumentando essa mesma conectividade. O que nós estamos a ver é que este programa apresenta a construção de mais 14 grandes barragens para juntar às 13.587, parece-me aqui, que já existem. Portanto, temos todos os cursos de água altamente fragmentados, prevê-se uma fragmentação ainda superior e, tal como aparece aqui,
naquele mapa, está previsto, para além dos transvases que já se verificam do Douro para o Tejo, através do empreendimento de Meimoa-Sabugal e também no Mondego, para o Tejo, estão previstos também os transvases do Tejo para o Alqueva e do Alqueva para a Bacia do Mira. Portanto, e ao mesmo tempo apresenta-se um programa de eficiência hídrica em que se procura reduzir, aumentar a eficiência, porque, tal como está aqui indicado, estes são valores que aparecem nesta estratégia. A água não faturada no abastecimento urbano são 32%, e estes são valores que aparecem também nessa estratégia. 10 a 14% da água é não faturada nos grandes aproveitamentos hidroagrícolas. Tal como a Fátima falou anteriormente para o caso da Bacia do Mira, anda à volta dos 40%. Mas esta ideia de 10 a 40% que aparece na estratégia dá exatamente a ideia que não há uma ideia minimamente rigorosa da água que é desperdiçada. E a água é desperdiçada porquê? Porque a água tem um preço político. A água é extremamente barata. Repare-se que em relação ao Alqueva, por exemplo, que se falou-se bastante, os agricultores neste momento pagam 7 cêntimos o metro cúbico. Paga-se cerca de 3 a 4 vezes mais na Andaluzia. Portanto, as sociedades, as sociedades de capital de risco que estão a investir no Alqueva, que são as mesmas sociedades que, curiosamente, estão a investir no imobiliário no Porto e em Lisboa, porque exatamente as mesmas, para maximizar os seus rendimentos. Portanto, não é o agricultor comum que aproveita isso, estão a utilizar a água, os valores da água, sem pagar as infraestruturas. Portanto, os agricultores, ou a CAP, a FENARREG, a quererem estes empreendimentos e a quererem os transvases, obviamente pretendem que seja o Estado, ao fim e ao cabo nós os contribuintes, a subsidiarmos todas as infraestruturas, tal como o Alqueva. A água que é paga no Alqueva não cobre os custos dos canais de rega, a própria barragem, portanto, toda a infraestruturação. Portanto, ela é paga por todos nós, os contribuintes, e estamos a ver que o preço da água acaba por ser extremamente fictício. Quando a água, o preço da água devia ser um instrumento regulador para evitar realmente os gastos. Portanto, a água está a ter um preço político, mesmo a nível do abastecimento urbano. As câmaras definem o preço da água e que está sempre bastante abaixo do custo dos investimentos realizados. Portanto, eu apresentava este exemplo aqui como um setor. Eu tinha trazido aqui as florestas, mas não dá tempo para tanta coisa, portanto, fico-me por aqui. Estamos a ver aqui, curiosamente, uma fotografia da Bacia do Segura, aliás, do transvase de água do Médio Tejo, que é um exemplo que nós devíamos ter em consideração. O transporte de água do Médio Tejo, em Espanha, para a Bacia do Segura, que é uma zona desértica ao pé de Múrcia, mas que é onde está a maior parte da horticultura de Espanha. Isto mostra o que é que tem havido, o que é que tem acontecido. Com as alterações climáticas, uma transferência que estava prevista de ser de 1.400 hectómetros cúbicos por ano, neste momento está entre os 200 a 300 hectómetros cúbicos. Porquê? Porque tem chovido bastante menos no Tejo e, por outro lado, tem havido uma revolta dos próprios agricultores do Tejo relativamente à transferência de água para sul, que tem criado grandes lutas sociais em Espanha. Aliás, a questão da água é muito mais sensível em Espanha do que em Portugal. Há manifestações constantes dos agricultores, de tal maneira que o governo espanhol já definiu que este valor de 200 a 300 hectómetros cúbicos, que é cerca de 4 a 5 vezes inferiores da estrutura que foi realizada, que foi dimensionada, vai ainda ser reduzido nos próximos 3 anos para mais 40%. Portanto, note-se que esta situação é realmente importante. E, de facto, sob este ponto de vista, e para terminar, portanto, aqui é um caso concreto, que eu dou a nível dos recursos hídricos. O que é que nós podemos defender? Neste caso, priorizar o acesso de água potável para todos, e não só a nível da água potável, mas também do próprio saneamento e eliminação de esgotos. Desenvolver uma governação democrática da água que garanta os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental, com a participação dos cidadãos. Recuperar o bom estado ecológico dos ecossistemas aquáticos. Note-se que tem havido, ao contrário da Diretiva Quadra da Água, tem havido uma degradação dos nossos cursos de água. Portanto, estamos a afastar do bom estado ecológico, quando nós somos obrigados
a melhorar esse estado ecológico e que esta construção das novas barragens vai ainda agravar essa mesma situação. Implementar os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, o que está longe de acontecer. Como eu disse, as infraestruturas estão a ser realizadas e aquilo que é pago pelo preço da água não cobre os custos. A taxação, de acordo com o princípio da recuperação de custos, que já indiquei. Evitar a sobreexploração e, portanto, em que a bacia hidrográfica deve ser uma unidade funcional, portanto, evitar os transvases, dar a prioridade no abastecimento de água potável às populações e à agricultura familiar, em detrimento do agronegócio ou em detrimento das hidroelétricas, e reverter as privatizações no abastecimento público. Portanto, são aspectos concretos, ecossocialistas, num setor específico, que é os recursos hídricos, mas que podia ser transposto também para outros setores. E, portanto, eu creio que estas ideias que são importantes que surjam no programa do Bloco e que surjam no nosso diálogo com os cidadãos, de maneira a que estes princípios ecossocialistas sejam refletidos e tenham apoio por parte das próprias populações. Porque se nós indicarmos meramente que vamos querer eliminar as indústrias mais poluentes ou que vamos querer um crescimento zero ou negativo, eu creio que não vamos atrair pessoas para o nosso setor. E aqui terminava apenas recordando que existe uma revista, que é o Ecossocialismo, que já é publicada há cerca de 3 anos e que debate estes mesmos temas, e era uma pena que eu, como sou o diretor da revista, não fizesse aqui uma pequena propaganda sobre a mesma. Obrigado. Boa tarde, obrigado a todos, por estar aqui, pela atenção, obrigado pelo convite, Rita, Manuel, outros colegas, fiquei muito feliz de ver aqui camaradas também de várias lutas, Paula, Fátima e outras pessoas que aprecio muito. Muitas das coisas que sei que eu podia contribuir em termos de ideias de políticas, de ideias de ações, acho que foi já bastante coberto por outros colegas que têm muito mais experiência de campo. Eu queria falar de algumas inspirações que tenho ido apanhando ao longo do caminho, como investigador, mas também no ativismo, na minha terra em Porto Rico e aqui em Portugal e em outras partes do mundo onde tenho andado a fazer articulações e colaborações. Venho com a inspiração deste livro que acaba de sair, All In, A Revolutionary Theory to Stop Climate Collapse, de 2 colegas aqui de Portugal, baseados em Portugal, Sinan Eden e Mariana Rodrigues, do coletivo Climáximo. O livro difícil de ler, no sentido que é muito honesto, é radicalmente honesto, mas tem muitas lições importantes para todos nós e particularmente para quem queremos realmente mudar o mundo. E de aí eu apanho algumas reflexões importantes. Uma delas é o tema da urgência. Elas falam em anticapitalismo com um prazo, com um deadline, né? Temos o deadline científico, que é o deadline da realidade do colapso climático, que até 2030 suponia-se que tivéssemos emissões zero para conseguir ficar por baixo de 2 graus de aquecimento global. E estamos numa realidade onde isso não está a fazer nada, não está a ser feito nada nem perto disso, pelo contrário, está a ser feito tudo para continuar a expandir as emissões, fazer as emissões crescer, porque, pois, como está o colega Rui aqui e outros colegas já, temos um sistema que vive do lucro, né, e da expansão contínua do consumo, da produção, da extração, principalmente da exploração. Então, essa urgência é algo importante para ter em mente. Não temos o contexto, argumentam Sinan e Mariana, e eu concordo, não temos esse contexto das lutas passadas, onde a luta continua, é um slogan para dizer que nós estamos a fazer a luta com uma revolução possivelmente no futuro indefinido, né? Temos um prazo
para fazer essa revolução. Isso coloca uns grandes desafios, né? Coloca também debate, se esse discurso é desmobilizador ou não. Já temos tido esse debate na apresentação do livro. O colega de Minas, de Barroso, falou uma coisa que eu achei importante, que é que esse debate pode ser uma oportunidade realmente para trazer umas alternativas e concretas, um outro futuro possível, que não é já possível, é realmente preciso e urgente. E não estamos a falar aqui de uma posição de colapsismo, onde o mundo vai acabar, né? O mundo já acabou para muitas pessoas do mundo inteiro, né? Com o colonialismo, com as violências sistêmicas recorrentes, com os desastres climáticos, o mundo está a acabar há siglos, né? Mas estamos a falar de que, na verdade, o potencial da vida humana no mundo, no planeta, está em risco, né? De todo o planeta. E todas as nossas lutas, portanto, estão em risco também. As lutas antirracistas, as lutas antifeministas, as lutas pela habitação, as lutas pela água. Há umas lutas onde é mais evidente, as lutas ambientais é mais evidente, porque a água está a acabar e as alterações climáticas impingem diretamente sobre isso, né? Etc, etc. Mas há outras lutas onde é menos evidente essa ligação material e essa ligação também afetiva, que pode ser um potencial. Aí um colega por trás fez um comentário também sobre essa necessidade de unir essas lutas e deu exemplo, aí está entrando ele, o exemplo de habitação e a luta pela justiça climática como duas lutas bem interligadas. Por quê? Porque o turismo, etc., a urbanização depredadora é um dos fatores principais dos despejos e, ao mesmo tempo, das alterações climáticas, porque está ligada aos voos, etc, etc. Então, temos que fazer essas ligações mais conscientes. E esse é outro dos pontos que este livro traz, que é a necessidade de ser muito mais estratégicos, muito mais conscientes, muito mais intencionais nas nossas alianças. Eles falam do ecossistema dos movimentos, um conceito que a Francisca também trouxe, né? Como um mapa de realmente onde estão as organizações, quais são as estratégias atuais, e de tentar criar uma estratégia em comum a nível nacional, e aí elas colocam um outro desafio a nível internacional também. Fátima falava do desafio que era já a nível regional, já é um desafio, porque não temos pessoas, né, nas lutas. Então, isso vai ligado também a uma necessidade de recrutamento clara que temos e que temos que fazer com urgência, né? E que temos que intentar várias estratégias e várias táticas para isso, para recrutar, para confrontar a ideologia dominante, né? E fazer uma mudança aí também, para agitar as pessoas que já estão no movimento. Então, essas são duas. Agora, sobre urgência e sobre... a urgência não necessariamente é uma pressa, mas a minha avó dizia, leva-me despacio que estou com pressa. Então, também temos que ter esse cuidado de fazer as coisas com cuidado, não com a pressa descuidada que muitas vezes leva a quebrar relações entre as pessoas e os coletivos. Temos que ter essa urgência, mas também ter espaço de diálogo, de deliberação. Eu gostava que estes encontros também tivessem mais potencial de diálogo, de círculos de palavra, de escuta ativa, de relações afetivas entre as pessoas, porque acho que é mesmo isso que é preciso. E esse é outro dos pontos que eu quero trazer, que é realmente a política dos encontros. Eu acho que realmente olhar para os outros e realmente perceber essas necessidades, essas visões que muitas vezes são partilhadas, mas que há um desencontro por diferentes razões históricas, diferentes razões de falta de escuta. É mesmo preciso ter espaços de encontro, de diálogo e em última instância, de articulação das lutas. Acho que é urgente. Em termos da nossa realidade,
outro ponto que eu pego deste livro é que o futuro não está predeterminado, né? E que vivemos um sistema que, embora aparente ser muito forte e muito resiliente, é sumamente vulnerável. Temos visto nas últimas décadas o capitalismo colapsar uma e outra vez e voltar a surgir, colapsar e voltar a surgir. E isso também com coisinhas pequenas que acontecem, por exemplo, um barco que ficou bloqueado no canal de Suez. Uns ataques dos Houthi aos barcos afiliados a Israel. E em esses momentos o capitalismo reagiu bem rápido e com muito, não, está tudo bem, está tudo bem. O Swiss Bank a colapsar em 2023. Está tudo bem, está tudo bem. Era uma reação mesmo de, aqui Sinan e Mariana falam de alguém com muito medo se autoacalmando. Isso que vemos das élites muitas vezes. Não é que está tudo bem, é que realmente há um medo, porque há uma vulnerabilidade precisamente por a articulação, interdependência global deste sistema e a complexidade deste sistema. Temos que aproveitar essa vulnerabilidade. Outra coisa é que é incerto, há muita incerteza, incertidão no contexto atual e as alterações climáticas vão trazer mais. Temos que estar preparados para esse contexto. Isso significa continuamente avaliar e adaptar nossos planos, nossas estratégias, com prazos mais curtos de avaliação. Também significa criar estruturas de cuidado e de autogestão e de autoorganização e de autoprovisão de necessidades básicas para que, por exemplo, quando acontece um desastre natural entre aspas, como aconteceu na minha terra em Porto Rico em 2017, que destrui todo o sistema elétrico e fica o país inteiro sem eletricidade por 3 meses, um governo totalmente disfuncional que não consegue prover as necessidades básicas, a comida, a água das pessoas, são as pessoas nas comunidades que já estavam organizadas quienes conseguiram responder e manter a vida. E não só manter a vida, sino ter conversas importantes sobre a necessidade de mudar o sistema e a necessidade de um outro país e a denúncia contra o capitalismo do desastre, que vive desses desastres contínuos e vai viver cada vez mais disso, porque esses desastres vão acontecer cada vez mais e vão chegar cada vez mais também aqui ao norte global. Então, em Porto Rico, outra lição que sobre essa incerteza que, na verdade, muitas vezes não podemos saber quando que vai acontecer uma revolta. Né? Aqui vimos, né? Aqui em Portugal, muitos de vocês viveram essa revolta, que de momento também parou, né? E Sinan, na apresentação do livro, falava: aqui chegamos aí, teníamos, que ser 1 milhão de pessoas na rua e de momento já vamos para casa. E então, não vamos fazer a revolução agora? Então, também ter a capacidade organizativa de aproveitar esses momentos para fazer o que é preciso, né? E em Porto Rico, no furacão, tivemos 2 anos de choque. 2 anos de choque, e de momento, em 2019, quando as pessoas pensavam que já estava tudo normalizado, um chat do governo foi liqueado, desculpem o anglicismo, foi disseminado publicamente e mostrava umas conversas horríveis, racistas, machistas, corruptas, falando dos mortos do furacão, mais de 4.000 pessoas que morreram no furacão como consequência. E isso levou a uma revolta nas ruas e é a primeira vez que um governo teve que dimitir na nossa história. Nós somos uma colônia dos Estados Unidos, então a democracia já é limitada por essa condição. Mas foi a primeira vez e as pessoas falavam: olha, uma eleição de democracia desde a colônia para o império. As pessoas saíram na rua. Agora, o governo voltou a ser o mesmo. Mas o que aconteceu é que nas últimas eleições vimos umas tendências históricas também de uma viravolta do movimento pela independência, que tinha tido 5 a 10% ou menos por décadas e pela primeira vez superou 20%. Então, um descontento que também está a ser canalizado aí. Mas não é só para ficar aí, porque o eleitoralismo, sabemos o que tem levado também, a desmobilização dos movimentos.
Então, é isso. Algumas ideias assim, algumas reflexões mais gerais, mas podemos falar mais depois nas perguntas e respostas. Obrigado. Hola a todos, and I'm already sorry I will switch now to English. I first want to thank you very much for this invitation. I'm very happy to be with you today, especially because I have already been in Lisboa for a semester for my degree, so I'm very happy to come back. And also I'm happy to speak about eco-socialism here in Portugal, because it's a very special place for a peaceful revolution that we want to see now all over the world, and that we defend in my movement La France Insoumise. So thank you for having me with you today, and a special thank to Katharina Martins, so you're great MEP in the European Parliament and in the ENVI committee. It's very important to have some strong voices, feminist, anti-racist, anti-fascist voices in the European Parliament that is full of liberals and fascists. So I think we can applaud Katharina. So what is eco-socialism today? It's a huge question, and I think my comrades answered it very well. Me, I of course cannot pretend to answer it fully today, but I would like to present you what is our theory in France with La France Insoumise, and how we try to achieve it with our program L'Avenir en commun. So our slogan is l'harmonie entre les êtres humains et la nature, so harmony between human beings and nature. And we sometimes, and even often, precise it as harmony between human beings themselves and nature. And this is the first important point I would like to make. Eco-socialism is not a vision of environmentalism that can be dissociated with social fight. So eco-socialism is thinking that ecological policies cannot be taken against the people. It has to be a popular ecological action. So the first point is not to shame individuals for their own actions. We know that the major part of the climate crisis is created by the industry. The individual actions in the ecological fight represent only 25% of the path. So the others, with 75%, are structural and need a systematic change. So of course there can be some individual actions that we can do, as for example turning vegan or stop taking plants. It can be significant, but when Elon Musk and Jeff Bezos are sending rockets in space, when Bernard Arnault, a French billionaire, is taking his daily private jet, and when Total Energy is building a new pipeline in Uganda, it is absolutely not significant to, for example, pee during the shower. Of course, you can do it, it's cool, but it will not change anything. Or to reduce heating during winter, as the French government proposed. And it is precisely what you must not do. They had a campaign, the French government, during the energy shortage last winter, Je baisse, j'éteins, je décale, where they invited people to reduce heating, to switch off electronic devices, and to postpone washing machine during the night. And firstly, it's absolutely hypocritical to shame people for their energy consumption when you, as a state, do nothing huge against fossil fuels company, when you are sanctioned by EU for being late in the renewable energy development. But it's also an absolute shame to urge citizens to reduce heating when you know that poor people, less responsible than the rich for climate change, are living in what we call in France passoire thermique, heat sieve, housing that are not isolated and where people are already suffering the effect of climate change, in winter when it's too cold and in summer when it's too hot. And another example of this wrong vision of environmental policies is the carbon taxes, or the ZFE. So here in Lisbon, it's, sorry for my accent, Zona de Emisiones Reducidas. These policies are supposed to fight against climate change, but they are just fighting against poor people, because poor people outside the cities just cannot
go to work without their car, because there is yet no alternative. So developing a network of public transportation, making it free for poor people or for everyone, this is an ecological policy. But shaming and targeting financially poor people for using their car, this is absolutely not eco-socialism. So eco-socialism cannot be taken without the class conflict. And as a huge syndicalist from Brazil said, so Chico Mendes, and we use a lot this citation, this quote, sorry, in France, Ecologia sem luta de classes e jardinagem. And if we talk about class conflict, we have to target the responsible of social and ecological crisis. And we have in France, in French protest, a slogan, fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat. So basically, end of the world, end of the day, same responsible, same fight. Because the responsible of the climate crisis are the same than the responsible of the social crisis. It is capitalism, it is the ultra-rich people, because the top 1% of the wealthiest people in the world are polluting as much as the 2/3 humanity. And it's very hard to figure it out. It's 77 million people that are polluting the same as 5 billion people. Between 1990 and 2019, his top 1% of humanity has produced 2 times more carbon than the poorest half of humanity. So yes, the rich are killing us by their way of life that is totally not sustainable, but also by their investments. 70% of the carbon footprint of the wealthiest 1% is a consequence of their investments in the fossil fuel industry. So considering this, the political solution must be targeting these ultra-rich, taxing them, imposing sanctions, etc. In France, Macron do the opposite. He invented a carbon tax on vehicles, but with the same rate for everyone. So proportionally, it was 5 times more harmful on poor people's budget than on rich ones. And in parallel, kerosene for private jet still have a tax exemption in France. So that carbon tax could bring only 5 billion euros on poor people's contribution. And in parallel, Macron ended the tax on high fortunes, which was around 4 billion euro annually. So instead of targeting the responsible of the climate crisis, the French government decided to exclude them from taxes and to report this budget on poor people's shoulders. This is the complete opposite that eco-socialism should do, target the ultra-rich, making them pay for what they do and for what they did, stopping, of course, them from still destroying the planet and using their contribution to finance the ecological bifurcation. And if the responsible people for the ecological crisis are the same than the social crisis, we can easily guess that the victims are also the same. Because indeed, poor people are much more victims of climate change than the rich people, even if they are way less responsible for it. We know, for example, that a lot of working class neighborhoods are much more polluted than other areas. It's caused by the proximity with huge roads or polluting factories or public landfills, etc. And this for 2 reasons. The first one is that housing is cheaper in these areas because, of course, no one wants to live next to a highway. But secondly, because when it's time to choose where to put a polluting factory or a landfill, governments always put them in the poorest neighborhoods because they don't have any respect. So when you start your life, you're more exposed to pollution if you are poor. In Paris, for example, the risk of dying from a respiratory disease is around 10% higher if you live next to the ring motorway, so in the suburbs. But it's the same everywhere in the world. In Indonesia, for example, where islands are threatened by the sea level rising, poor people are often the one living next to the coast for fishery or agriculture, and they are forced now to displace, but they have nowhere to go because no housing is affordable.
And in the modern suburbs, it's the same. People are suffering during heat waves that are going to be more and more frequent because of the soil artificialization, the concrete everywhere, and because of the isolation of the buildings that are terrific. So yes, poor people are suffering from capitalism, but also from pollution and from climate change. And what is interesting also to see in the studies, it's that women are also more victims of climate change. First, because in every society, women are poorer than men, so they suffer more from climate change, but also because of their jobs, more affected by the climate because of their social position, that is disconsidered in time of crisis, and for also other reasons, for example, the strength during migration, or the fact that they know less than the men how to swim. So I guess you know where I'm going. People that nowadays suffer more from capitalism because they are women, poor, living in poor countries, victims of racism and discrimination, are going to suffer way more than others from climate change. And if the responsible are the same as capitalism, if the victims are the same, we can easily understand that the solution must be the same. And this is what ecosocialism is for. It is here to combine an anti-capitalist ideology and policies for an ecological society. And when you connect those, you understand that everything is linked, because all fights for human and ecological emancipation, that can be feminism, anti-racism, anti-fascism, have the same ideal word, because all the ones that want to exploit a part of the population are fighting against human and the planet. And it's important to remember it in the times that we are living, because the rise of fascism is, of course, a threat for human beings, but also a real danger for the planet, because the ideology of exploitation is applicable to everything, so women's body, the workforce of people, but also the planet. So eco-socialism must include all these social and ecological battles to propose a society where everyone can live in peace. And of course, I think now to the people in Gaza that are suffering genocide because of Netanyahu, and also to live with each other and with nature. So, obrigada.